Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado. Agora sim a nossa live está no ar. Live do nosso Café Teológico desta manhã de sábado. Você que está aí chegando para ficar conosco estudando a palavra de Deus. Muito bom tê-los em mais uma manhã conosco. Já vão pegando a sua Bíblia, quem está conosco, pegue a sua Bíblia no texto mais uma vez. Temos aí Daniel capítulos 8. Muito bem-vindo, a Nara Beatriz já está conosco. Bom dia, Nara, que bom que está aí. Estávamos tendo mais uma vez um pequeno problema em nossa transmissão, mas estamos agora ao vivo, tanto pela web rádio, como também por esta live no Facebook aí da Revista Teológica Pense Nisso. Manhã de sábado, hoje dia 12 de novembro, que alegria tê-los aqui. Também está conosco o Rogério Soares, dando bom dia meu querido, Deus abençoe sua vida. Eu disse antes, está conosco também, quem está conosco é lá em Goiânia. Um abraço aos nossos irmãos na cidade de Goiânia que estão conosco pelo site pensenisso.webradiosite.com. Também quem está conosco aqui pelo aplicativo em Canguçu, grande abraço a todos os que estão conosco. Noêmia Lucília Schroeder, bom dia pastor, bom dia a você também, que bom que estão conosco. Eu já estou aqui com o meu café preparado, você já preparou o seu? Se é um café teológico, vamos juntos estudar mais um pouco a palavra de Deus, acompanhando de um café. E este programa tem oferecimento do Café 35, você já conhece? Ainda não? Café 35, olha que bacana, até a embalagem, ela é muito bonita. Você precisa conhecer esse café e degustar, você vai ver a diferença. 100% arábica, excelente café e ainda é gourmet. Um café que faz toda a diferença para você também degustar e apoiar os trabalhos da Pense Nisso quando você adquire. Lá no site pensenissoteologica.com/loja ou pelo WhatsApp 53999014822. Muito bem, já pegou sua Bíblia? Hoje é o texto muito importante que a gente vai estudar, mais uma visão de Daniel, que é a visão do carneiro e do bode, capítulos 8. Daniel, capítulos 8. Talvez você já tenha lido esse texto, mas talvez pouca coisa tenha entendido. Então é importante que você agora abra a sua Bíblia e acompanhe mais uma vez o estudo deste café teológico desta manhã. Quem nos assiste posteriormente também, se você nos assiste pelo YouTube ou pelo Instagram, bem-vindo a você. É muito bom também saber que há muitas pessoas que nos assistem depois, ou até mesmo pelo Facebook, pois fica salva a live, e você é convidado a permanecer estudando conosco. Tire esse tempo para você, ok? Vamos lá degustando o café para que a gente possa mais uma vez começar o nosso estudo. Já vai compartilhando aí com seus amigos. É um texto um pouco que nos faz pensar no dia de hoje. E é oportuno lembrar o seguinte, que a igreja cristã está vivendo, na verdade, os tempos do fim, isso é óbvio. No entanto, agora com o término do ano eclesiástico, a igreja vai lembrar os textos com respeito ao final dos tempos. E você que vai no culto esse final de semana, você vai perceber que os textos falam do fim dos tempos. E não é por acaso que a gente também vai falar hoje sobre esse assunto, porque Daniel nos dá muitas visões com respeito àquilo que vai acontecer. Então fica comigo aí que você vai crescer muito no conhecimento. Roselane Cruchat está conosco. Bom dia, Roselane, que bom tê-la também conosco. Vamos lá então, se temos pessoas conosco, isso é muito importante. E vamos agora para o texto. Abriu sua Bíblia? Acompanhe, é importante que você a tenha em mãos. Daniel capítulo 8 vai dizer assim: no terceiro ano do reinado de Belsassar, lembrando mais uma vez, Belsassar vem logo depois da visão do capítulo 7, acontece que talvez tenha passado 3, 4 anos que veio outro reino, outro reinado, onde ainda Daniel continuava na Babilônia e então ele teve esta visão.
veja que Daniel ele segue tendo visões e muitas delas são visões com respeito ao fim dos tempos, especialmente a partir do capítulo 7. A gente vê que as visões elas sempre remetem para aquilo que há de vir ainda. A partir do capítulo 8 aqui de Daniel, o texto novamente é escrito no original em hebraico. E isso diz assim: nesse reinado eu tive outra visão, diz Daniel, que escreve o texto. Parecia que eu estava na beira do rio Ulaí, em Suzã, que era uma das maiores cidades da Babilônia, Ulaí. E essa cidade cercada de muralhas que ficava na província do Elam. Sempre lembrando, província, para nós que vivemos em um país que tem estados, seria um estado da Babilônia. Província do Elam, seria o estado do Elam. De repente vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Eu preciso lembrar mais uma vez que essas figuras de linguagem que aparecem aqui no texto, você que nos ouve, talvez já tenha lido o texto, são importantes a gente, na profecia bíblica, entender o que quer dizer. Primeiro momento, quando a gente fala de chifres, e vamos falar isso muito hoje aqui, chifres, significado de chifres na profecia bíblica é reinos ou poder. Então fique atento quanto a isso, quando você ler tanto Daniel como também o livro de Apocalipse, vai falar muitos monstros que tinham chifres, então faça logo a ligação. Chifres são reinos ou poderes. Ele segue dizendo então, um carneiro que tinha 2 chifres compridos. O que temos então? Veja que ele está falando de 2 reinos. Quais são? Média e a Pérsia. 2 reinos que esse carneiro tinha. Então, uma representação dos reinos da Média e da Pérsia, para que você possa entender a interpretação do texto a partir disso. Seguimos com o texto, vejam bem. O texto bíblico, ele também diz assim: um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. Então, o que veio depois, ele se tornou mais comprido. Então, eram chifres, podemos dizer, um maior que o outro, por mais que um tenha nascido depois. O que isso quer dizer? O tempo de Ciro passaram a ter mais poder do que os medos. Então, um era mais poderoso do que o outro, por isso que um chifre aparecia maior do que outro. E a gente vai ter a interpretação na íntegra, depois do versículo 15, no entanto eu já vou te dando umas pinceladas para que você possa também entender o texto. Porque é um texto difícil de entender, obviamente, mas é importante que nem Daniel, no primeiro momento, ele ficou pensando o que estava acontecendo, por que de tais visões. E o anjo Gabriel, depois do versículo 15, vai até o próprio Daniel e explica as visões. Seguindo no texto, o carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Então, até aqui, o que temos? 2 reinos, um era mais poderoso do que o outro, e este era um reino que atacava. Era um reino, poderíamos dizer assim, que perseguia. Para quem ele está se referindo? De novo, precisamos ter em mente quem são esses reinos. São os reinos da Média e da Pérsia. Então, isso já aconteceu. Isso até aqui não tem nada a ver com aquilo que virá ainda. Isso são interpretações que o próprio Daniel, ou visões que o Daniel tem, interpretou daquilo que aconteceu logo depois do império, do reinado de Belsassar. Mas a partir de um pequeno chifre, que a gente vai chegar lá, e aí arremete para o fim dos tempos, ok? Letícia Klurt Malfus, bem-vinda. Aproveite e compartilhe também com os seus, Letícia. Estamos no Café Teológico desta manhã.
apreciando do Café 35 aqui, você que está conosco, vai pegando a sua Bíblia, quem chegou aí agora. Daniel capítulos 8, visão do carneiro e do bode. Então veja que o final do versículo 4 diz assim, ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. O que nós temos então aqui? O versículo 5, olha o que diz o versículo 5. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste. Quem é este bode? A representação de Alexandre o Grande, que muitos de nós já estudamos este lá nas aulas de história mundial, enfim. Aconteceu tudo isso já. Alexandre o Grande, aqui a representação dele é como um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam no chão. Então tinha velocidade, poder, garra. Temos ainda, ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Por que fala de um chifre só? Veja, chifre, significados são reinos. Então, Alexandre o Grande, se você não sabe, isso a história nos ajuda a confirmar, foi alguém que conseguiu unificar esses dois reinos que estavam divididos, Média e Pérsia, se unificou com Alexandre o Grande, se tornou um só. Por isso que diz, veio um bode do oeste, correndo tão depressa, com patas que nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só grande que ficava entre os olhos, ou seja, era um reino apenas quando Alexandre o Grande reinou lá no passado. Correu até o lugar onde estava o carneiro, que tinha visto perto do rio, e atacou com toda a força. Então esta foi a luta que já aconteceu de novo entre o bode e o carneiro, quando acontece que esse carneiro que tinha dois chifres, Média e Pérsia, veio o bode com um chifre, dominou e destruiu. E em figuras de linguagem, o que diz Daniel? Ele diz assim, versículo 6, correu até o lugar onde estava o carneiro, que tinha visto perto do rio, e atacou com toda a força. E viu o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os dois chifres dele. Então veja que é interessante você entender que Alexandre o Grande, a história nos confirma isso, que foi de fato um rei ou um reinado extremamente poderoso que destruía o que vinha pela frente. Foi ao ponto de que ele conseguiu unificar todo o seu império, mas era algo ao mesmo tempo tenebroso, que não tinha dó nem piedade daqueles que vinham contra ele. Daniel então já nos dá aqui em figuras aquilo que aconteceu. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com suas patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou no máximo, olha que uma lição que a gente aprende é a seguinte: Alexandre lutou, conquistou muitos reinos, unificou seu império e se tornou grande e poderoso. E aí o texto diz, quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. O seu poder, o seu reinado sucumbiu. É isso que a profecia bíblica diz. E então veja o que acontece aqui. Acabou-se o império de Alexandre o Grande. Sabe que idade tinha Alexandre o Grande? 32 anos. Acabou o império de Alexandre quando ele morreu. Isso está na história e está aqui no texto bíblico também, quando diz aqui na profecia que este foi o reino, ou o chifre foi quebrado, o seu reino acabou. E em lugar dele nasceram 4 chifres compridos. Nasceu-se, ou o império de Alexandre o Grande foi dividido em 4. Então vieram 4 reinos, 4 chifres, que cresceram para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E para que, ou onde foram estes?
Interessante, você precisa saber que os 4 chifres representam 4 generais que dividiram entre si o Império de Alexandre. Casandro, da Grécia, Licímaco, da Ásia Menor, Antígono, da Síria e também Ptolomeu, do Egito. São 4 reinos, 4 impérios, que a história ela nos confirma essa profecia, que assim de fato aconteceu, se tornou o Império Grego, o Império da Ásia Menor, da Síria e também do Egito, lá atrás ainda. Então, eu estou contando isso tudo para que você saiba que isso tudo já aconteceu, essa visão que Daniel teve, ela aconteceu até aqui. E é interessante que você vê que é assim que as nações elas se organizam, ou elas se organizaram, devido às lutas, guerras que houve entre as nações. Uma se tornou mais forte e poderosa que outras e se tornou outros impérios, outros reinos, como também chamamos outros países, ok? Estamos estudando a profecia de Daniel, capítulos 8, você que está conosco aqui, também nas cidades, ou diversas cidades por este Brasil afora. Versículo 9, de um destes chifres nasceu um chifre pequeno, e a partir daqui, presta bastante atenção você que está aí. Quem que é esse chifre pequeno? Nasceu dentro destas 4 nações, ou de uma dessas 4 nações. E esse chifre pequeno agora remete ao fim dos tempos, ou aquilo que ainda há de vir. Como muitos teólogos dizem, este é o anticristo, o reino do anticristo que virá. Que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. O reino do anticristo que ainda virá conquistará todas as nações do mundo inteiro. E isso que às vezes deixa a gente com, até de certa forma, com um pouco de medo, mas a mensagem ao final é, não precisa ter medo. O que acontece? A profecia bíblica diz que virá o anticristo de uma dessas nações. E sabe de onde? O texto do versículo 10 diz assim: cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas, jogou a terra alguma delas e as pisou. Versículo 10 diz: chegou até onde está o exército de Deus. Quem são estes? Ou que lugar é este? A gente pode ver o que é o seguinte. Nós temos então estrelas, são o povo de Deus. Exército do céu são o povo de Deus. Ele chegou até atingir estas pessoas. Por que são chamados de estrelas? Aí você pode conferir lá em Apocalipse, capítulos 12 e 4, que as pessoas ou os filhos de Deus são como estrelas nas mãos do Pai. Jogou-as na terra, alguma delas, e as pisou. Veja que esta é uma referência da perseguição que virá com o anticristo quando começar o seu reinado. Versículo 11, Daniel 8:11. Chegou até desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos, e este comandante os deixou no seu templo todo estragado. Segundo algum teólogo que consultei antes de fazer esse estudo para você, quem é este comandante do exército? É um dos sumos sacerdotes lá de Israel que haveria. Se você pegar outra interpretação, você consegue entender que este anticristo, segundo o próprio autor que consultei, esse diz assim: o anticristo virá da onde Jesus veio, com a reconstrução do templo de Salomão, onde os sacrifícios serão restaurados, onde também haverá o grande sacerdote, e este anticristo irá dominar aquele local, seria Jerusalém, Israel, e de lá ele vai fazer o quê? Vai destruir o comandante do exército, seria o grande sacerdote, vai também fazer o quê? Acabou com os sacrifícios diários, porque para os judeus existem 2 sacrifícios diários, um de manhã, outro à tarde, em benefício aos pecados das pessoas. E o que vai acontecer? Para
o povo judeu, segundo o que a profecia diz, este será o Messias que os judeus ainda esperam. E para nós cristãos, este é o anticristo, que vai aparecer ou parecer com o Cristo, no entanto, não é Jesus. Para os judeus será o Messias, que eles tanto esperam, mas ele vai fazer o quê? Vai acabar com os sacrifícios diários, e esse comandante o deixou no seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. O que é essa oferta nojenta? Engano. Você pode conferir isso, o que será essa oferta nojenta, lá no texto que você vê no versículo 25, a gente vai trazer um pouco para você isso. A oferta nojenta enganará a todos. O anticristo vem para enganar todos, até mesmo aqueles que não creem em Jesus. E muito mais ainda, os judeus que ainda esperam o Messias, o anticristo vai enganá-los. E aqui a representação disso é com uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. O que ele fez? O seu engano deu certo. Se a gente pegar o texto, e você que, de novo, vai ao final de semana, nesse final de semana, no culto, você vai perceber que tem leituras bíblicas que falam lá do Evangelho e também da Epístola, que falam com respeito à vinda de Jesus. E um dos sinais da vinda de Jesus é o engano. Aqui, de novo, tem uma ligação muito séria com isso, quando diz assim, o anticristo vai vir para enganar, e vai começar enganando o povo judeu, que vão achar que este é o Messias que eles ainda esperam, e vão começar a adorá-lo e glorificá-lo no templo que era para ser adorado Deus. E este vai enganar com a sua oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo, pois parecerá que tudo vai estar bom, vai estar certo. Versículo 13, depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntando ao outro, quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? 2 anjos, mensageiros judeus, conversando e perguntando, isso vai durar para sempre? Tudo aquilo que o anticristo trará? E a resposta é a seguinte, por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar do sacrifício diário? Ou seja, quanto tempo o engano vai persistir? E aí nós temos o seguinte lá, por quanto tempo foi estragado o templo e derrotado o exército do céu? 3 perguntas, uma atrás da outra, e ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. 2.300 tardes e manhã. Tem muitas pessoas que interpretam esse texto literalmente, e de novo, cuidado, profecia não se interpreta literalmente, tem todo um significado, que tem estudo em cima de estudo para que a gente possa chegar a uma conclusão. Por quê? O texto profético, ele traz uma mensagem, sem dúvida, uma mensagem de advertência, uma mensagem de convite à conversão, sem dúvida, mas eu preciso lembrar o seguinte, a mensagem profética ela é toda cheia de códigos para que o inimigo não entenda aquilo que está sendo dito. Só quem estuda, se debruça sobre a palavra vai entender, porque é uma mensagem de Deus para os filhos de Deus, não é qualquer um que pode entender, por isso que precisa de todo um estudo. Durante esse tempo, o que são essas 2.300 tardes e manhãs? Veja bem, eu falei isso no último Café Teológico, foi há 15 dias atrás, quando nós temos o número 7, o número da perfeição, que é o número da totalidade, é o número de Deus. Nós temos o seguinte com isso também. Vejam que metade de 7 é 13,5.
Então, se a gente pegar o ano que Daniel viveu no ano, ou anos que os anos se fechavam com 360 dias. E se você colocar 3 anos e meio, vai dar bem isso aqui. 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, não é um período completo. Seriam 7, é um número completo. É metade de um tempo. Que tempo? Quantos anos? Não se sabe. O que a gente tem como interpretação disso? Que o tempo do anticristo durará por um tempo não muito longo, não um tempo não para sempre, é isso que talvez seria o nosso consolo, mas terá um fim. Então, o número simbólico, 2.300 tardes e manhãs, é um tempo determinado, obviamente, por Deus, que trará o quê? Trará um tempo muito difícil, isso é a profecia bíblica que diz, não é eu que estou dizendo, mas terá um fim, porque até os anjos perguntam quando isso vai terminar, quando que essa oferta nojenta, ou seja, o engano, vai persistir. E o tempo não é para sempre, é um tempo limitado. E aí nós temos o anjo Gabriel que vai interpretar a visão. Por quê? A partir do versículo 15, temos então literalmente o anjo Gabriel chega a Daniel e diz, é isso, mas aquilo e isso que vai acontecer. Então, dá uma tomada no teu café aí e vamos para o versículo 15. Quem está conosco? Andréia Matias, bom dia. Elaine Matos, bom dia você também. Bom é sempre estar conosco. Não se esqueça, compartilhe esta live, porque se você não compartilhar, você está omitindo a missão que o Senhor Jesus nos deu, de ser proclamadores, de ir a todos os cantos do mundo e levar o Evangelho. E não custa nada você dar um clique e jogar para outros. As pessoas precisam saber do fim dos tempos, precisam saber da mensagem bíblica, na profecia, que se cumpre literalmente uma atrás da outra. Então, versículo 15, estamos em Daniel capítulos 8, versículos 15, acompanhe sua Bíblia. Eu estava procurando entender o que tinha visto, são palavras de Daniel. Ele procurou entender. Quando apareceu da minha frente um ser que parecia um homem. E aí acontece então que vem um anjo do Senhor para interpretar ou explicar a visão a Daniel. Que nem Daniel, que era alguém que interpretava visões, aqui ele não entende isso. Então o anjo Gabriel, ele vai chegar e diz assim, vai estar diante de Daniel, e aí eu ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulaí e que gritou assim. Quem é essa voz humana? Podemos interpretar que seria o próprio Jesus. Jesus tem a voz humana como nós. Jesus diz a Daniel assim, olha só, Gabriel, aliás, Jesus diz a Gabriel, o anjo Gabriel, explique a visão a esse homem. Daniel não estava entendendo. Aparece o anjo Gabriel e Jesus diz, Gabriel, explica esta visão a esse homem. Quem é esse homem? A Daniel, que não estava entendendo nada. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. O anjo chegou perto de Daniel. Eu me ajoelhei, encostei o rosto no chão e ele disse, homem, você, homem mortal, precisa entender a visão, pois é a respeito do tempo do fim. O que acontece então? Obviamente, se um anjo aparecer na sua frente, você vai ficar assustado. Daniel assim ficou, se jogou no chão, se debruçou, e o anjo diz, homem mortal. Por que ele chama Daniel de homem mortal? Lembrando, Daniel, sim, é um homem mortal como você e eu. Somos seres humanos mortais, que necessitam de Deus, que dependem 100% de Deus. O anjo enfatiza isso, lembrando, sem Deus, ninguém é nada.
E ele estava olhando, desmaiei e caí de bruços no chão, diz Daniel, mas ele me pegou e me pôs de pé e disse, Daniel até confessa que teve um desmaio ali de susto, eu vou lhes contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. 2 vezes o anjo do Senhor diz literalmente o que vai acontecer no tempo do fim. O carneiro com 2 chifres, eu já disse a vocês, que você viu, representa os reinos da Média e da Pérsia. Está lá? 2 chifres, 2 poderes, 2 reinos. O bode é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Alexandre o Grande. Os 4 chifres, que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado, nasceram 4, depois que o império de Alexandre o Grande sucumbiu, representam os 4 reinos que o país será dividido. E lembrando de novo, quem são estes então? São aqueles que falei, o reino da Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro reino de Alexandre o Grande. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador, o Anticristo. Reino cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com os povos poderosos e também com o povo de Deus. E aí, de novo, volta aquilo que já falei. Vai ter perseguição, querida igreja, não se assuste. Isso é profecia bíblica. Jesus já nos anteviu quanto a isso. Há também os poderosos, o povo de Deus, fará o que quiser e prosperará sempre. Vai ser um reino extremamente pomposo, poderoso. Com a sua presença, ele enganará todos. Eu sempre digo, o anticristo vai ser um cara muito esperto. Se é que é uma pessoa, né? Apenas uma dedução, pode ser um reino, pode ser uma pessoa, pode ser um governo, enfim, nós estamos aqui para denominar quem é o anticristo. O que nós estamos aqui para dizer que ele virá. E pode ser um reino muito poderoso, que vai unificar e vai parecer muito bom. As pessoas vão acreditar porque vai ser tempos bons. É como se Deus estivesse na terra. E ele vai enganar a muitos, diz, ou a todos, o texto aqui diz. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Engana isso. Na sua frente vai parecer maravilhoso, mas por trás é o engano. Ou seja, é o diabo disfarçado. Porque o diabo ele engana desde o princípio. Ele enganará e usará também este para enganar. E assim, finalmente, ele desafiará a Deus. Quem é este? O Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso da força humana. O que nós vemos aqui? Eu poderia dizer, aí está a mensagem consoladora, por mais que não pareça. A mensagem consoladora é a seguinte: quando virá o anticristo, ele vai se colocar no lugar de Deus. Por isso que diz, vai desafiar o próprio Deus, ele vai querer ser Deus. Quem quis ser Deus desde lá do princípio? Satanás. Ele quis tomar o lugar de Deus e ainda quer. E esse é o maior engano. Cuidado! Nem tudo que diz ser Deus é Deus. Por isso eu sempre incentivo você, estuda a Bíblia. O cristão tem que estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque senão você pode ser muito mais fácil enganado. Ele vai desafiar Deus e aí não tem para ele mais. Se desafiou Deus, sabe o que vai acontecer? O texto é bonito quando diz assim, ele será destruído.
será destruído não com o uso da força humana, não é os humanos que vão destruir e eu vou acabar, mas o próprio Deus. E Gabriel terminou assim, versículo 26. Abriu sua Bíblia, Daniel 8, 26. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve. Pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. De fato, ainda não se cumpriu essa profecia. Quando foi escrito, provavelmente foi talvez em torno de 1000 anos antes de 500 a 1000 anos antes de Cristo. Então poderíamos dizer, já faz 2500, 2600 anos que foi escrito isso. E ainda não se cumpriu. Tem muito tempo ainda, diz o anjo. Agora, nós que vivemos no século XXI não sabemos se está muito próximo ou não. O que nós precisamos fazer? Ficar sempre em vigilância. Como Jesus diz, vigiai e orai. Essa é a nossa recomendação. E o texto segue terminando assim, ó. Versículo 27, eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Daniel ficou doente diante desta visão. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, ou seja, ele tinha uma profissão, ele tinha que trabalhar. Mas continuei muito preocupado com a visão, pois não consegui entendê-la. Por mais que o anjo explicou a forma que aconteceu, ou acontecerá, Daniel ficou preocupado. Com isso, querida igreja que me ouve e assiste, não fique preocupado como Daniel, porque talvez é meio contraditório dizer isso. Como é que a gente não vai ficar preocupado diante da profecia bíblica? Eu estou trazendo para você para que a gente cada vez mais fique firme em Jesus. Tempos difíceis virão? Sim, isso é a Bíblia que diz que virão. Isso não é para botar medo em ninguém não, mas muito pelo contrário, para nos deixar mais fervorosos em nossa fé e firmes com Jesus. Porque aquele que é o nosso Deus, ele é muito mais poderoso do que qualquer força, ação, governo ou até mesmo anticristo. E como o texto bíblico nos diz, é o seguinte: um dia Deus vai botar o fim na história triste que o mundo vive ou poderá ainda viver. E ali está o nosso consolo. Jesus vem para botar um ponto final na história humana. Então, fica firme com Jesus, se agarre nele, para que quando Jesus vier você possa ser encontrado em fé com Jesus. Estando com ele, não importa o que aconteça, Jesus vai segurar na nossa mão. Jesus vai estar conosco, pois ele prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é o nosso Deus. Então, ficar com Jesus é o caminho para enfrentar os tempos que virão e ainda mais, talvez os tempos difíceis que virão. Com isso, a gente encerra dizendo assim: Senhor, ou como João diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta era a oração de João quando teve tantas visões também lá em Apocalipse. E esta também deve ser a nossa oração. Vem Jesus, vem, acaba com esse sofrimento que uns já sofrem fisicamente ou ainda nós cristãos irão sofrer. Acaba com isso para nós morarmos nas mansões celestiais que ele foi preparar para cada um de nós que confessamos o seu nome como Senhor e Salvador. Esse é o texto. Texto de Daniel, capítulos 8. Talvez você já tenha lido, mas como eu disse, é um texto difícil, até mesmo Daniel tem dificuldade para entender. O texto, no entanto, cabe a nós sempre estudar cada vez mais. Não deixe de estudar a Bíblia. Eu digo mais, se você ficou com alguma dúvida, ou até mesmo ficou com medo, vem conversar comigo no privado, chama lá no WhatsApp 53999-014822. Ficou com dúvida também, deixa aí nos comentários.
Temos também conosco a Thelma Ciffer-Fofo, que está conosco. Bom dia, pastor. Fica firme todos que estão aí, para que juntos possamos um dia estar no céu que Jesus está preparando para nós. Tá bem? É isso então, o Café Teológico de hoje, encerrando por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Continue estudando a Palavra de Deus conosco com a Pense Nisso, revista Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, assine, pois a Pense Nisso foi criada para isso, para que você possa estudar a Bíblia com afinco, com devoção, com fervor, e assim assinando você ainda colabora com tantos trabalhos de missão que fazemos através da sua assinatura. Você colabora conosco, recebe trimestralmente a revista. Está chegando aí uma revista muito legal, que fala do tema Astrologia e Fé Cristã. Existe relação, tem que estudar esse tema, é muito legal. Então assine conosco, não perca tempo, tá bem? Assinando, você vai se surpreender com os artigos que cada trimestre da mesma traz. Eu fico por aqui com o Café 35. Você quer adquirir o mesmo, chama lá no privado, na loja da Pense Nisso também tem à disposição. Grande abraço para você, fiquem todos na paz. Semana que vem estaremos de volta. Quem está na reprise, muito obrigado por sua audiência também. Fiquem todos com Jesus. Um feliz final de semana a você.